Olá, pessoal, tudo certo? Como vocês estão? Focados na banca IPEC? Estão estudando muito para o concurso de Itapema? Então, bora lá, foco na prova. E hoje vamos para o nosso primeiro vídeo focado na banca, focado no conteúdo do seu edital. É claro, né, que é o primeiro de 5 vídeos sobre conhecimentos gerais, né? É um conteúdo que cai com maior proporção na prova do nível fundamental, né, 20%, mas também cai na prova de nível médio e de nível superior. E claro, para a aprovação, você tem que estudar tudo, né? É muito importante que você, né, veja todo o edital e você tem sim esse tempo até, né, porque a prova é somente no final de janeiro. Então, bora lá focar no conteúdo conhecimento geral para a aprovação. No vídeo de hoje, nós vamos conversar inicialmente sobre aspectos históricos e geográficos do estado de Santa Catarina e do município de Itapema, tá? Então, esse vai ser o foco principal. Ainda tem vários outros conteúdos que nós vamos deixar para outros vídeos, como um contexto mais geral do Brasil e do mundo, assim, de forma mais geral, né, dos pontos principais. Até porque é um tema muito amplo, né? Por exemplo, noções gerais de tecnologia internacional pode envolver muita coisa, né? É claro que eu vou trazer em uma aula futura os pontos principais, né? Vai até ser mais curto porque é impossível, né? É impossível ver um desse tópico aqui, noções gerais sobre a área tecnológica no mundo e no Brasil, nacional e internacional, né? E é claro que tem pontos que são mais cobrados em provas que eu vou trazer para vocês. Agora, história do município, pelo que eu observei nas provas, o contexto geral do município sempre cai, né? É claro que eu vou fazer semana que vem um vídeo com resolução de questões. Vocês vão ver que cai de outros municípios, né? E eu vou trazer para vocês os pontos que eu acredito podem cair, né? Nessa prova, então, da Prefeitura de Itapema. Bora lá? Vamos que vamos. Não se esqueça de deixar o seu like, curte aí, comenta como está seu foco, está estudando. 1 hora por dia, 2, 3. Então, bora lá e vamos conhecer um pouco desse município, né? O município de Itapema, para quem não conhece, né? É uma região excelente, né? Pessoal de praia. É um local muito bom, né? Assim como Balneário, que eu gosto muito, Itapema, Governador, Bombinhas, né? É uma região com boas praias. Para quem quer aproveitar o turismo, vale a pena, né? Se quer ir algo diferente aqui, por exemplo, da capital ou de outras regiões aqui de Santa Catarina. É um município que cresceu muito, tem uma infraestrutura muito boa, né? É claro que recebe muito turista, então a demanda é muito alta, né? E é claro, se a gente olhar, por exemplo, Balneário, até o salário de servidores cresceu muito nos últimos anos. Porque a cidade cresce muito, arrecada muito, né? IPTU, ITBI, né? Então estude que as perspectivas de crescimento dessas cidades, né, é alta, né? São cidades muito boas. Realmente, como alguns comentaram no vídeo, é um custo de vida mais alto? Provável, né? Provável. Tem um custo de vida alto por isso também. Só que ela tende a crescer também em decorrência da arrecadação, em decorrência de ser um município com viés turístico, né? A gente sabe, e é um dos pontos que acho que não vai nem cair na prova, porque todo mundo sabe, né? Essa questão turística, uma das principais atividades econômicas hoje do município, né? Interfere na arrecadação, no IPTU, no ITBI, e, e querendo ou não, vamos conhecer um pouquinho a mais, né? Você tem que saber um pouco além, principalmente a questão da história, da sua formação, que eu vi que essa banca já cobrou em outros municípios, em outras provas, tá bom? Em relação ao Itapema hoje, saibam, ó, o município tem 75 mil habitantes. 75 mil habitantes. E a prefeita é a Nilza Simas, né? Reeleita, então, a Nilza Simas. Eu já vi cair, né? Qual foi o primeiro prefeito do município? Isso a gente vai conversar depois, tá? Vocês não vão ter que decorar isso agora. Eu deixei para a próxima aula, tá? Deixei para a próxima aula. Mas teve uma prova de processo seletivo que eles cobraram quem era o prefeito em exercício, né? Nesse caso, é a Nilza Simas, então, a prefeita atual, né, de 2021 a 2024 do PSD, né? E ela é reeleita, né? Alguns dados gerais para vocês saberem. Questão da etimologia do nome. E aí, como boa parte dos municípios aqui de Santa Catarina, né, o mais provável que tenha uma relação com o Tupi-Guarani, né? Em relação à Pedra Chatada, Tupi e Itapeba, né?
a possível relação com o nome Tupi, né? Ou então a referência a um dos nomes populares do Gavião Tesoura também, né? Essas duas possibilidades. E não creio que a banca vá cobrar, né? Em relação a isso, pela discussão, né, sobre a formação do nome. Mas, se ela cobrar, ela não vai colocar essas duas opções conflitantes. Ela, por exemplo, colocaria a expressão, né, que o nome vem da expressão do Tupi-Guarani, provavelmente, né, a pedra achatada. Creio que, né, seria a maior possibilidade se trouxesse, né, a análise da etimologia do nome de Itapema, da onde vem o nome. Isso aqui, algumas bancas gostam bastante também, que são os limites do município. Ó. Então, o município de Itapema, tá, pessoal, ele tem como limite tanto Camboriú como Balneário, né? Então, o município de Camboriú e o município de Balneário Camboriú, o município de Porto Belo, aqui embaixo, ó, e o município de Tijucas, então, essa região toda aqui, ó, parte dessa região toda, município de Tijucas, Porto Belo, Balneário Camboriú e Camboriú. É fácil, né? Lembre aí, né? As cidades vizinhas. É claro que alguns vieram falar comigo, né? Ah, sou do Rio Grande do Sul, sou de Paraná. Então, para quem não conhece, né? Alguns vêm pela primeira vez conhecer a região. É uma região muito boa, né? Mas a cidade de limites, então, é Balneário Camboriú, Camboriú, Porto Belo e Tijucas, né? Tijucas, Porto Belo, Camboriú e Balneário Camboriú. Então, é importante, né? É importante conhecer a região. Vamos até ver, né, na história, porque essas cidades todas elas têm muitas relações, né? Por exemplo, Itapema antes, ela pertencia ao município de Porto Belo, que era o distrito de Balneário, né? Vamos ver na sequência, né? Até a sua formação, a criação do município. Porque antigamente o município de Itapema ele era formado pela população, né? Açoriana, que chegou há muitos anos, então pela questão de expansão do território de Santa Catarina, né, os açorianos sempre foram a forte presença, assim como os índios tupi-guaranis, né, em parte, e eles viviam da pesca, né, da subsistência. E era chamado, o município de Itapema não era município ainda, né, era chamado de Arraial de Itapera, Arraial de Itapera. É um nome ainda muito conhecido, né, Itapera. E até tem no próprio hino, né, de Itapema que eu vou trazer depois, tem a referência a esse nome Itapera, né? Então pode vir a cair, seria interessante, que daí você já sabe. Levou um tempo, né, para a formação de Itapema. Primeiro, depois do Arraial, foi denominado, né, como Vila de Santo Antônio de Lisboa ou Tapera. Então eram os dois nomes mais comuns aí, né, a cidade, Vila de Santo Antônio de Lisboa, papel, mas também chamado Tapera, tá? De Tapera, são as duas nomenclaturas da vila, né? Basicamente, então vivia a população ali residente, açoriano, que se desprendeu ali da região de Biguaçu, de Florianópolis, e foi morar ali na região de Itapema, hoje, na atual Itapema. E era uma questão mais... É uma cidade bem menor, né? Com menos de 1.000 habitantes nessa época, 1912. Lembrando, né? Forte ligação com a cultura açoriana. Isso basicamente toda a região aqui do litoral catarinense tem essa formação, tem esse legado, né? Principalmente a cultura açoriana e os aspectos folclóricos e culturais. Ó, em 1912, depois, tá? A vila de Santo Antônio de Lisboa, ou Itapema, ou Tapera, passou-se a chamar Itapema. O importante, tá? É que a vila, a região de Itapema, era ligada, tá? Sempre à Câmara de Porto Belo, então ao município de Porto Belo. E ela foi elevada, né, com o nome Itapema, para o Distrito de Paz, então a categoria. Somente, somente se tornou uma cidade em 1962. Então, em 1962, na Câmara de Porto Belo, deixa eu até aqui mostrar para vocês, ó, tem no site a ata de criação do município, ó. Criação do município de Porto Belo em 1962, né?
basicamente agora com 61 anos de idade. Então, o município de Itapema, 61 anos de idade. Então, importante, anotem aí, né? 61 anos de idade. E, e teve uma época que ela foi também incorporada ao município de Camboriú, ó. Então, tiveram aí várias resoluções, só para deixar vocês anotarem também, teve uma época que ela pertenceu ao município de Camboriú, apesar que eu acho que não vai cair essa parte, né? Foi um momento transitório, né? O primeiro prefeito de Itapema, então em 1962, foi o Olegário Bernardes, que assinou a ata, né, de posse após ser eleito prefeito, então, tá? Olegário Bernardes, assinando a ata de posse. E ele teve a gestão de 1963 a 1969. Ele já era vereador, né, lá na Câmara de Porto Belo. Então, anteriormente, né, quando o município fazia parte, né, fazia parte da região. Interessante, ó, naquela época o município tinha apenas 3.500 habitantes. Isso foi alcançado, olha só, no censo de 1970. 1970, então é irreconhecível, né, do que é a cidade hoje. Totalmente fora do padrão, né? Aqueles arranha-céus, a região da meia praia, né? Totalmente diferente que a gente observa do ponto de vista hoje, né? E é claro que boa parte de vocês acredita, né, que são de fora. Se a gente vê Itapema, hoje é formada basicamente por turista, né? O turista que vem morar lá, muito gaúcho, paulista, paraense, paranaense, carioca, né? Principalmente mais os gaúchos, que iam passar férias, né? E acabaram morando, né? Acabaram morando, se apaixonando aí pelas belezas naturais, pela infraestrutura do local que foi se criando, se formando, né? Com o tempo, pela região, né? Pela nossa região em si. Então, é claro, esse crescimento, né? Principalmente esse crescimento de menos de 3.000 população para hoje, que é 75 mil, foi principalmente formado, né? Por moradores de outros estados, né? Não, nem tanto de outras cidades, parte de outras cidades, mas também de outros estados que vinham aí passar as férias, né? E a cidade foi desenvolvendo. E uma curiosidade, em 2012, Itapema completou 50 anos e chegou a 50 mil habitantes. E olha só, nesses últimos 10 anos, ganhou mais 25 mil habitantes, né? Mais de 25 mil habitantes. Então a tendência, né, é que a cidade cresça muito ainda, né? É claro que tem uma limitação, por exemplo, da parte da praia, da infraestrutura, mas tem a tendência a crescer, né, mais para o interior, para a parte não mais turística, apesar, né, que hoje Itapema também tem até o desenvolvimento do ecoturismo com as cachoeiras, né? Então vai muito além de praia, né? Vai muito além de praia e tende muito a crescer. Só por curiosidade para vocês observarem, olha só, eu deixei até o hino aqui de Itapema aqui para a gente ouvir, ó. Na verdade eu não vou colocar para tocar não, mas eu acho interessante. Eu vi só uma vez cair, mas tem alguns pontos que da história do município. Olha só, esculpida da pedra tu fostes, até porque veio o nome de Itapema, né? Tapera se denominou. Então a vila de Santo Antônio de Lisboa ou Vila de Tapera, que é costumeiramente chamada pelos moradores locais, né? Em um tempo não muito distante, tua história assim começou. Itapema mais tarde seria, então, em 1962, com o município, e anteriormente até, né, com mudança de nome, distrito. E o progresso iria chegar, o povo ordeiro e trabalhador, tuas terras viria habitar, né? É de orgulho para todos nós, é estrela da rota do sol, no turismo é força sem par, terra rica em frutos do mar, Itapema no meu coração, né? Então vamos lá cantar, né? Futuros servidores de Itapema, espero que vocês consigam, né? Temos muitas vagas e essa é uma oportunidade única, né? Vamos focar e quem sabe vocês vão estar cantando o hino em alguma celebração do município, né? Eles fazem isso bastante. E, por exemplo, na Semana da Independência, no município que eu trabalho, tocaram o hino também do município, né? Então bora lá, pessoal, bora estudar. Temos informações. Esse nome Tapera, né? Que é um nome também conhecido, pode vir a cair, né? Como era denominada
Itapema antes na sua formação, né? Então lembrem a questão também do turismo sempre como força. Hoje nós temos alguns pontos interessantes, né, que fazem parte da história atual. O Parque Calçadão, né, uma área muito interessante, muito legal. De caminhar é um dos pontos turísticos principais agora aí da Orla. O Mirante do Encanto também, acesso pela BR, é uma área interessante. Já tem acho que 8, 9 anos desde a sua inauguração, né? Excelente ponto turístico do município. Mas por questão de conhecimento, né? O que talvez possa cair são as praias. Então nós temos a meia praia, um dos pontos principais aí do município atual, né? Em termos turístico, de residência, né? Moradia. A Praia do Canto, que é mais uma região onde tem muito o pessoal da cultura local, né? Também. Uma forte relação com a cultura açoriana. A Praia de Ilhota, eu trouxe até uma das cachoeiras de Itapema, né? Tem umas 4 ou 5 que são mais famosas hoje, formando um ponto importante de ecoturismo também na cidade, né? De forma geral, né? É uma cidade que vive do turismo, ponto principal. Bom, esse é o primeiro vídeo com informações de Itapema. Eu vou começar a trazer agora algumas de Santa Catarina, mas em outros vídeos eu vou trazer outros pontos também, né? Por exemplo, vai ter um vídeo que eu vou trazer só sobre a questão política de Itapema, junto com a questão política do Brasil, Santa Catarina e do mundo, né? Mas a parte política e econômica de forma geral, né? E agora eu vou trazer alguns pontos sobre Santa Catarina, tá? Eu vou trazer ponto de forma resumida, até para o vídeo não ficar longo. Ou vocês me coloquem no vezes 2 aí, né, para ir mais rápido. Até eu assisto o vídeo assim de vez em quando, né, para ir mais rápido. Mas eu vou comentar os pontos principais da construção geográfica do nosso estado, do estado de Santa Catarina. Então, para quem vai prestar a prova, é um conteúdo que está no edital e vocês precisam conhecer, né? O que é o relevo, né, pessoal? O relevo é o conjunto de feições da superfície, como a superfície do nosso estado é formado. Só para vocês gravarem, e um ponto importante, que o nosso estado ele tem um relevo maior altitude em comparação aos restantes, em comparação ao Rio Grande do Sul, em comparação a São Paulo, Paraná, Rio. O nosso estado aqui de Santa Catarina, ele é composto por um relevo basicamente planalto, 64% em planalto, tá? É alto. É um dos maiores percentuais aqui do Brasil, né? Então a nossa serra, ela é bem preponderante, né? Ela é bem preponderante. É basicamente as regiões de praia e depois é só serra, né? Só serra. E a questão dos planaltos, né? Do planalto catarinense. Ponto interessante, olha só. Primeiro, então, vem a planície costeira. E na planície nós temos aí Itapema, né? A questão que fica ao leste do estado, junto ao oceano. Então, toda a região das lagoas, as linhas de costa-líneas. A questão das rochas intrusivas. São os aspectos aí da planície costeira, do relevo, que é a planície costeira. E nós temos as serras litorâneas, tá? As serras litorâneas, elas são o limite entre a planície, então, que é aquela região, por exemplo, das praias, das cidades, por exemplo, como Itapema, Palhoça, Florianópolis, Içara, da região do Planalto, então, Lages. E essa serra, essa divisão, nós temos aí, né, ó, Serra do Rio do Rastro, né, como a entrada, o caminho, né, para a Serra Geral, então, né, a Serra do Rio do Rastro, muito conhecida aqui em Santa Catarina. Ó, um outro mapa para facilitar o entendimento. Nós temos aqui a planície, né, a planície costeira, Florianópolis, aqui Itapema, Governador. Aqui nós temos a Serra Geral, né, pessoal, a Serra Geral. E basicamente a Serra do Mar aqui na parte superior, ó. Tem outro gráfico aqui, a Serra do Mar, Serra Geral, basicamente aqui Planalto, e aqui são as vertentes do rio. Isso aqui é a divisão hidrográfica, nós temos os rios que nascem no início aqui da serra, temos os rios aí que são daqui para cá, ó. Depois tem outro gráfico da questão hidrográfica. Nosso relevo é basicamente composto pelo Planalto, né? Pelo Planalto Ocidental. E como relevo tem característica do quê?
terrenos sedimentares recobertos por derrames de lavas basálticas, né? Serra Geral, aqui nós temos os cânions, né? A região aí do sul de Santa Catarina. Vales fluviais fechados, então, né? Os cânions muito comuns em Santa Catarina. E no Planalto, então, que é a nossa preponderância na questão do relevo, nós temos o de Lages, que tem as maiores altitudes em Santa Catarina. O Planalto de Lages é que tem as maiores altitudes. E em relação aos maiores morros, só para vocês terem uma noção, ó, nós temos o Morro de Bom Retiro, que é o Morro da Boa Vista, Morro da Bela Vista do Guizone, temos o Morro da Igreja, né? Os pontos turísticos principais aqui de Santa Catarina, ó, Morro da Boa Vista, em Bom Retiro, esse aqui também é Bom Retiro. O Morro da Igreja, né, o clássico, também aqui ponto turístico da nossa cidade. O Morro do Campo dos Padres. E para a gente finalizar, agora o clima e hidrografia. Então, relevo grave, 64% Planalto, basicamente a divisão da planície costeira e Planalto. E nós temos aí a Serra Geral, que é um dos pontos principais aqui em Santa Catarina, né? Lembrem também da Serra do Rio de Rastro, então, que é a ligação ali do litoral da Serra Geral, né? Faz parte da Serra Geral, a nossa Serra do Rio de Rastro, então, que é um dos pontos principais aqui em Santa Catarina. Em relação ao clima, lembre então que o nosso clima é caracterizado como subtropical. Então anotem aí subtropical, mesotérmico úmido, né? A gente possui estações bem definidas. As nossas estações são muito bem definidas. A gente tem inverno, a gente tem verão, outono e primavera. E as chuvas ocorrem durante todo o ano, né? São regulares. Anotem aí, pode vir a cair, né? Tá lá previsto no edital. Clima subtropical. Em relação à vegetação, ó, um resuminho, nós temos a vegetação litorânea, né? A mata tropical atlântica, então, uma região de preservação aqui. Temos a parte dos campos, as matas de araucária, então, que compreendem boa parte do Planalto. Temos também uma mata subtropical, tá? Uma mata subtropical e uma mata tropical atlântica aqui no... Desculpa, a mata subtropical aqui, né? E a vegetação litorânea. Olha só, a vegetação litorânea, então, ó, que é essa região aqui, ó, esse verde mais escuro, ó, representa, então, uma faixa de 2%, tá? É basicamente pelas regiões de mangue, restinga. Então, por exemplo, né, em Florianópolis, né, nós temos muito mangue. E, na realidade, todo o litoral catarinense, né? Todo o litoral catarinense é composto aí por boa parte de mangues. E cobriam, né, originalmente 2% do estado. É uma extensão de 460 quilômetros. Aí nós temos a nossa famosa Mata Atlântica, então, que é uma região também que se encontra aqui, ó, entre o litoral e a serra. A região aqui verde claro, né, verde clarinho, que é uma das regiões de preservação, né. Originalmente cobria 31% do nosso estado. 31% do nosso estado. As características da Mata Atlântica. A floresta fechada é bastante úmida, com várias camadas de tipos de planta. Esse é o ponto característico, tá? E a espécie mais característica é o Palmitos jussara. Um outro ponto, né, mais também, vamos dizer assim, impactante, Santa Catarina, são as nossas florestas de araucária, né? Então, basicamente, cobrem boa parte aí do nosso Planalto. Então, o nosso Planalto é basicamente composto por araucária, né? Então, é um ponto importante, anotem aí, né? Que ela é adaptada às nossas temperaturas mais baixas, né? Então, esse é o ponto principal do nosso Planalto. Temos os campos também, mais ali no interior, nosso oeste catarinense, né? Eles são caracterizados pela vegetação predominante herbácea. Tá? E a mata subtropical. Também tá, na realidade elas dividem ali, né? O campo vem antes e depois lá no final vem a mata subtropical. Ela está presente próximo ao rio Uruguai e na divisa com a Argentina. Deixa eu até mostrar aqui o mapa rapidinho para vocês aqui, ó. Então, campos e aqui está a mata tropical, ó. Mata tropical em verde escuro, divisa com a Argentina e no rio Uruguai, tá? Então, a nossa vegetação ela reflete muito também a nossa questão do relevo, né? As planícies
costeiras, depois o Planalto, ao nosso clima mais baixo, que aí, querendo ou não, reflete, né, na nossa mata de araucária no Planalto. E são pontos importantes que vocês precisam conhecer, né? Conhecer do nosso estado. E já são cobrados em algumas provas, né? Já são cobrados em algumas provas. Lá em janeiro eu vou fazer um simulado que vai ter algumas questões. Se preparem, lá em janeiro. Na realidade, lá para o dia 15 de janeiro, eu estou preparando um simulado aí focado. Perguntas de conhecimentos gerais aí da banca e também algumas novidades aí desse tema. Em relação à rede hidrográfica, lembrando que nós temos aí dois tipos de sistemas hidrográficos aqui em Santa Catarina. Um que vai da vertente do interior e um que vai da vertente para o litoral, né, para o leste. Mas a nossa rede hídrica é rica e bem distribuída, a gente tem muitos rios, né? Na vertente do interior, os rios apresentam, via de regra, perfil longitudinal, com um longo percurso e com inúmeras quedas de água. E por isso nós temos um forte potencial hidrelétrico. E na rede hidrográfica atlântica, nós temos dois tipos de rio: os que nascem na serra, o litoral, e aqueles originados na própria planície. Então nós temos essas características específicas da região, ó. Os que nascem na serra e os que vão, tá, pessoal, para o interior, né? Depende muito do tipo do rio, né? Isso aqui vai depender muito, mas no geral é a vertente interior e a vertente atlântica, tá? De forma geral era isso, tá? Para o primeiro vídeo, mas vamos ter outros vídeos, até porque, olha só, noções gerais sobre a vida econômica, política, tecnológica, relações exteriores, segurança, diversas áreas relacionadas ao nível nacional e internacional, história do Brasil a partir da Primeira República, é coisa. Problemas ambientais, espaço natural, relevo, clima, vegetação. Quem já viu alguns? Aspectos históricos e geográficos do estado do município. Vimos também atualidades em diversas áreas. Isso nós vamos ver depois. Desenvolvimento sustentável e transformações políticas. Nós vamos trazer tudo, né, nesses 4, 5 vídeos focados em conhecimentos gerais. Beleza? Se tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Fico à disposição para auxiliar vocês. Vamos que vamos, né? Mantenha o foco, pessoal. É foco aqui, ó. Foco nos estudos. Crie uma rotina diária. Procurem material na internet. Procurem, façam provas anteriores. Usem o que? Concursos, tech concursos que tem questões. Resolvam questões de conhecimento específico. Procurem cada item daquele edital para conhecer e saber, né? Para poder manter o foco, tá? O concurso não é estudar muito, mas é estudar com foco, é estudar sempre. E uma hora a aprovação vem, beleza? Então, um forte abraço, foco nos estudos e até a próxima, beleza? Até a próxima, pessoal. Forte abraço.